Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aqueles que estão nos visitando, também queremos dar as boas-vindas. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui, junto com a Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, a prestar este culto ao Senhor e também a participar desse momento em que ouvimos a voz do nosso Senhor através da pregação nas Sagradas Escrituras. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Abra sua Bíblia nesse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 6. Hoje vamos interceder de maneira especial pela família de Suelen, irmã nossa. Então, esteja também atenta durante essa semana, colocar a vida dessa irmã e de sua família diante do Senhor, nas suas devocionais, no seu culto familiar, nas suas orações diárias. Ore de maneira especial, intercedendo. Eu vou ler o texto e depois nós vamos orar. A palavra do Senhor diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos da consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar. Bondoso Deus, bendito seja o nome do Senhor que vem, quem nós aguardamos ansiosamente, Pai. E temos sido motivados domingo após domingo, dia do Senhor, para com expectativa aprumarmos a nossa vida, nossa mente, nossos corações, nossos corpos, em direção a esse grande dia, o qual, Pai, nessa manhã nós podemos recordar com alegria aqueles que estão no Senhor. Queremos, Pai, pedir para que com misericórdia e graça o Senhor conduza nossa mente, o nosso entendimento, cativa as tuas sagradas escrituras, para que, Deus, a tua voz seja ouvida, para que o Senhor seja obedecido, para que pecados sejam abandonados, para que o nome do Senhor seja engrandecido, a começar em nós. Senhor, colocamos também diante de Ti a vida da nossa irmã Suelen. Te louvamos, Senhor Deus, porque essa irmã, nova na fé,
mas tem servido ao Senhor, tem expressado a sua fé. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor a reuniu com o teu povo, família de Deus, para toda a eternidade. Clamamos, Senhor Deus, que o Senhor estenda essa salvação ao seu lar, estenda, Senhor Deus, essa salvação àqueles parentes dela, que o Senhor faça, Pai, com que a casa dela tenha a luz de Cristo resplandecida sobre o rosto deles. Que o Senhor seja conosco também nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas, o evangelista, ele nos conta que no dia da morte de Estevão, o diácono, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, ela se iniciou. Você pode observar isso no capítulo 8 de Atos. E ele conta também que os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mas o que nos salta aos olhos é notarmos que o exemplo de fidelidade de Estevão na pregação do Evangelho serviu ao Senhor de modelo para que os demais discípulos, também encorajados, pudessem pregar com maior fidelidade às Sagradas Escrituras. Certamente Paulo ele foi impactado por essa fidelidade anos depois, e isso transparece nas suas palavras na segunda carta aos Coríntios. E esta carta ela foi escrita durante o período das suas viagens missionárias. Aqui Paulo estava após a sua primeira viagem missionária, e nela Paulo defende alguns assuntos importantes. Ele fala sobre a sua autoridade apostólica para corrigir esses irmãos. Ele reafirma seu amor por essa igreja. E valiosos ensinamentos são postados na carta, como, por exemplo, o sermos servos no ministério da reconciliação, um ministério que não é exclusivo daqueles que encabeçam a igreja, mas de toda a igreja, o corpo de Cristo. E ele fala também da suficiência da graça de Cristo para com os seus servos. Doutrina essa que é cara a nós, somente pela graça a salvação. Sobretudo, essa é uma das epístolas que nos faz perceber que Paulo, ele não buscava méritos, lucros, ele não buscava resultados entre as igrejas de Cristo, mas por amor a Cristo, Paulo, sua equipe, manifestaram a verdade e eles rejeitaram a sabedoria mundana. É dessa forma que eu quero então meditar com você sobre a fidelidade na pregação da palavra. Como que nós podemos então desenvolver fielmente o ministério da pregação da palavra? Eu quero que você note comigo nos versos 1 e 2, que é pregando com a vida. O apóstolo ele diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O apóstolo ele fala da forma como ele e seus companheiros de labuta têm praticado o ministério na igreja de Corinto. E é importante a gente então destacar que essa forma está fundamentada na verdade e não na pretensa sabedoria humana. E no texto, no verso 2, é utilizada a palavra astúcia, a qual termina por modificar a palavra de Deus ao gosto pessoal. Vejamos o que Paulo fala da forma que eles têm pregado a palavra com a vida. A primeira coisa que Paulo destaca
é dizendo que eles não desanimaram. Se você voltar para o primeiro capítulo, no verso 8, você vai ver Paulo dizendo assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. O apóstolo e suas equipes, eles receberam grandes oposições. Eles passaram isso para pregar o evangelho em lugares diferentes. E aqui ele está falando de uma região. E não é dita especialmente aqui para nós, no contexto da carta, quais foram essas duras perseguições para pregar o evangelho que o apóstolo recebeu, mas nós sabemos que ele recebeu duras penas dos judeus, que na própria carta aqui aos Coríntios, ele fala lá no capítulo 11, no verso 24, sobre as disciplinas que ele recebeu por estar pregando a palavra de Deus. Mas pelo contrário, eles não desfaleceram, eles rejeitaram as falsas sabedorias que se opõem à verdade da palavra de Deus. E mais, além de não desfalecer, além de rejeitarem esses falsos ensinos do seu tempo, eles também recomendaram que os outros, a igreja de Cristo, vivessem o que eles mesmos estavam vivendo, a maneira como eles estavam seguindo a Cristo Jesus. Portanto, Paulo e seus companheiros pregaram a palavra de Deus com as suas próprias vidas, vivendo o que pregavam, ao ponto de chamar seus ouvintes a os imitarem, a fazer o mesmo caminho. Essa verdade precisa ser assimilada por nós, irmãos, seguidores de Cristo. Devemos examinar essa verdade e perceber a incompatibilidade entre o evangelho verdadeiro e os muitos movimentos religiosos do nosso tempo. Nós vemos Paulo dizer no texto que eles rejeitaram as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, ou seja, moldando a palavra de Deus aos seus interesses pessoais. Há um movimento muito forte que tem seguido e se manifestado já há alguns anos, e as redes sociais têm sido a plataforma para isso. Há um palestrante, mentor de líderes e autor de best-sellers brasileiro, muito conhecido. Talvez você, quando está lá zapeando no seu Instagram, você receba algumas informações. E que ele resume muito bem, claramente para nós, reformados, que tipo de ensinamento nós devemos rejeitar. Tiago Brunet, talvez você já tenha ouvido falar dele. Em suas imersões e livros, ele promove temas como inteligência emocional, coisa bonita, liderança, autogoverno, fica até parecendo com doutrina bíblica, né? Domínio próprio, e ativação de propósito, o que é chamado no seu currículo de destino. O problema é que seus ensinos, eles estão fundamentados numa nova teologia, a teologia coaching. E no antropocentrismo, onde o homem está no centro das convicções, que reduzem a Bíblia a um manual de gestão de negócios e sugerem que a aplicação de princípios milenares, que é assim que ele chama os ensinamentos das Sagradas Escrituras, garantem sucesso financeiro e bem-estar terreno, substituindo então a mensagem do arrependimento, a mensagem da cruz, pelo desenvolvimento pessoal. Além do mais, sua atuação ela é desvinculada de um pastoreio de uma igreja local
e uso de textos bíblicos fora do seu contexto original. Tudo isso aponta para uma incompatibilidade com a palavra de Deus. Eu estou usando aqui, queridos irmãos, apenas um, dentre muitos que você tem contato semanalmente, e às vezes, e muitas vezes, talvez sem querer. No entanto, nós vemos cristãos e até mesmo presbiterianos flertando ou até mesmo seguindo tipo desses, semelhantes de ensinamentos. Sendo que, irmãos, de acordo com as Sagradas Escrituras, nós devemos, como apóstolo, manifestar a verdade pura do Evangelho com nossas vidas. E por causa do amor ao Evangelho, nós vamos passar sim por aflições. E aqui eu não estou querendo pregar franciscanismo, onde crente tem que ser pobre, não tem nada a ver com isso. Mas por amor ao Evangelho, por fidelidade na pregação, muitas vezes não vão gostar do que nós falamos. Vamos passar por privações, vamos passar por sofrimento, mas, como o apóstolo fala, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desanimamos, mas rejeitando falsos ensinos, permanecemos firmes para o dia de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós desenvolvemos fielmente o ministério da pregação da palavra, pregando a vida. E em segundo lugar, eu quero notar com você, nos versos 3 e 4, que é pregando condenação. Volte seus olhos para o texto. Porque a palavra do Senhor diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele está relacionando o resultado na vida dos que não creem no evangelho com seu estado espiritual condenado, que os impede de reconhecer então a verdade e o ministério apostólico. O que eu quero então aqui destacar é que nesses versos o evangelho está encoberto para os incrédulos, porque eles estão fadados a não crer. Essa é a realidade espiritual a nosso respeito, antes que Cristo ilumine os nossos olhos. Agostinho nos fala do nosso estado natural sem a graça de Cristo, dizendo: não podemos não pecar. Ou seja, um incrédulo não pode crer. Não se pode esperar outra coisa. E ele diz: para os que se perdem. É uma expressão que fica mais esclarecida se lermos da seguinte forma: para os que estão perdidos. Ou seja, Paulo está falando aqui daqueles que estão cegos. E por isso que ele diz: nos quais o Deus deste século os cegou o entendimento. Paulo fala desses termos parecidos lá em Efésios 2, capítulo 2, quando disse que o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está falando de uma ação sistêmica, ordenada, que trabalha constantemente para que aqueles que não creem permaneçam sem crer. Continuem cegos no seu entendimento. Isso nos ajuda a perceber que os incrédulos estão em um estado de escravidão, enganados por Satanás. Crentes que são sábios, mas não enxergam a verdade. Para esses,
A pregação do Evangelho é condenação, pois rejeitam o que salva e abraçam o que condena. No entanto, isso está sob a soberana eleição de Deus. Como profetizou Isaías, e em Marcos é lembrado na narração do Evangelho, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E o que está posto aqui é que os que estão destinados à condenação, mesmo que ouçam a melhor pregação do Evangelho, não terão seus olhos iluminados para verem e crerem em Cristo. Atos, capítulo 18, Lucas nos dá um exemplo disso no seu registro. Ilustra bem a postura que devemos ter, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, que em Corinto testemunha de Cristo empenhadamente. Mas os judeus se opunham e blasfemavam contra Cristo. E o que o apóstolo diz? Vocês serão condenados e a responsabilidade é de vocês. Porque ouviram a mensagem, a pregação fiel, ouviram sobre a condenação e não se despertaram, não correram para Cristo. Para uns, o Evangelho terá cheiro de morte para a morte. Para outros, o Evangelho terá cheiro de vida para a vida. É o que o apóstolo diz também na sua carta, no 2º capítulo. Por isso devemos pregar o Evangelho a todos, mesmo sem saber qual é o destino eterno. Porque está na economia do Senhor. Quem vai ouvir para a vida e quem vai ouvir para a morte. Mesmo sem saber qual é o destino eterno da pessoa, confiados na soberana providência do Senhor, devemos pregar certos que o seu decreto é infalível e é perfeito. O que Deus diz vai acontecer. Vimos até aqui que nós desenvolvemos, igreja, o ministério da pregação da palavra fielmente, quando nós pregamos com a própria vida. Vimos também pregando condenação. E em último lugar, somos fiéis pregando apenas Cristo. Volte seus olhos para o texto, nos versos 5 e 6. A palavra diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele relaciona o resultado na vida dos que têm seus olhos abertos para a verdade do Evangelho com o ministério da verdade, o qual foi entregue à Igreja de Cristo por meio do ministério apostólico. Ele fala sobre a verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho não é outra. É Cristo, a glória de Deus, categoricamente. O apóstolo fala claramente o que é isso. Ele é o conteúdo da pregação, igreja. Cristo, da nossa doutrina. Cristo, o herdeiro de todas as coisas. Aquele que a palavra diz que Deus fez convergir nele tantas coisas do céu como as da terra. É nele que todas as coisas tomam claridade, entendimento, sejam olhando para o Antigo Testamento, como aqueles que caminhavam na estrada de Emaús, ouvindo ele discorrer sobre Moisés e os profetas,
E o coração queimava, porque a explicação que Cristo dava era sobre Ele mesmo. E seus olhos foram abertos momentos após verem que era Cristo. Portanto, há algo precioso para aprendermos aqui. Se nós somos imitadores de Cristo, nós podemos recomendar que nos imitem. No entanto, jamais por nossa própria causa, jamais porque nós temos a pretensa sabedoria de cumprirmos os mandamentos do Senhor, mas apenas porque nós podemos apontar e viver apontando para Cristo. Pois Ele é a verdade, a sabedoria. É Ele que envergonha a sabedoria deste mundo. E nisso, queridos irmãos, um parênteses, na nossa apologia, na nossa pregação do Evangelho, nós precisamos confiar mais na pregação de apenas Cristo. Porque Cristo é o poder para a salvação. Cristo é o poder para a condenação. E para que isso fique claro, o apóstolo ele diz assim, no verso 6, das trevas resplandecerá a luz. Veja, pela boca de Deus, por seu poder, é que a igreja reconhece a Cristo como Senhor. A analogia paulina com o poder de Deus, ao ter criado a luz das trevas, que está registrado lá em Gênesis, destaca para nós o maravilhoso poder de Deus em fazer de incrédulos eleitos, de perdidos conhecedores de Deus. Quantos aqui não diriam exatamente isso com convicção? Eu andei perdido, eu andei sem conhecimento, e Cristo resplandeceu a sua luz sobre os meus olhos. O que eu quero combater aqui, irmãos, é que pessoas que falam mais do que são e do que já fizeram, necessariamente elas falam pouco sobre o que Cristo é e o que Cristo faz. Quando nós chegamos no seminário, é muito possível que o pastor Sérgio, Bruno, tenham vivido algo semelhante. Mas na minha experiência, na primeira semana a gente já começou a saber quem era quem lá dentro daquela sala. Já dava para ver pelos sinais. E teve um que se destacou logo nos primeiros dias. Porque ele encheu a boca para falar em uma das aulas que ele já havia lido a Bíblia 26 vezes e ele fazia a devocional diária dele em 5 idiomas. Aí você já imagina, né? A partir dali a amizade quebrou totalmente. Não dá. Não dá porque pessoas soberbas que falam demais de si mesmas, dos seus feitos, são pessoas difíceis de conviver. São pessoas difíceis de seguir o exemplo. E não parecem estar iluminados com a luz que emana somente de Cristo Jesus. Quando o nosso coração está tomado de admiração por Cristo, igreja, nós louvamos e confessamos o nome de Cristo. Falamos de quem Cristo é e do que Cristo faz. Pregamos apenas Cristo. Por quê? Porque como apóstolo, cremos que apenas Cristo que realiza a atividade recriadora de Deus. Apenas Cristo tem o poder de acessar almas e transformar incrédulos em servos de Deus. Por isso, pregue somente Cristo.
É necessário, sim, a pregação de Cristo para a salvação. Não existe, por hipótese alguma, em nenhuma parte das Escrituras, que há como qualquer povo, qualquer nação, qualquer tribo, qualquer lugar da face da terra, conhecer a verdade revelada por Deus sem a pregação de Cristo, a pregação fiel de Cristo. Por isso, igreja, nós devemos pregar Cristo, devemos nos empenhar como igreja para pregar Cristo, não apenas do nosso púlpito. Temos um momento aqui para orar dominicalmente pelas missões. Não apenas no nosso entorno, não apenas no nosso trabalho, mas para o que Deus está fazendo na terra. Porque é assim, muitas pessoas que ainda precisam ouvir sobre Cristo, sobre o que Cristo faz na sua vida, sobre o que Cristo faz na sua família, sobre o que Cristo realiza no seu belo e maravilhoso plano redentor. Pregue apenas Cristo. Portanto, somos aqui encorajados a admirar Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, para assim nós termos apenas Cristo em nossos lábios, pregando apenas o nosso Cristo. Diante disso, há algumas orientações, algumas implicações que devemos pensar com o auxílio do Senhor para que nós procuremos desenvolver a nossa salvação. E a primeira que eu quero pensar com você é que se devemos pregar com nossas vidas, não podemos mais misturar o Evangelho de Cristo com ensinos enganosos que alteram a palavra de Deus. Não apenas na boca daqueles que proferem, mas talvez fazendo misturas dentro do nosso próprio coração. Por isso eu quero lhe encorajar a examinar se você tem preservado algum tipo de mistura. E eu quero lhe chamar a rejeitar esses ensinos. Veja se o que você tem consumido nas mídias é saudável para a sua alma. Um bom exercício para isso é você pôr ao exame entre os irmãos, entre líderes que Deus colocou na tua vida, aquilo que você tem visto, aquilo que você tem consumido, aquilo que tem te influenciado na forma de você pensar, perguntando: e aí, pastor? E aí, presbítero? E aí, meu irmão? Minha irmã, o que você acha disso daqui? Foi isso que os irmãos bereanos fizeram lá em Atos 17, versículo 11. Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles estavam examinando a pregação de Paulo. Mas é essa mesma disposição que nós devemos ter a olhar para as coisas que nós estamos ouvindo, que nós estamos consumindo. Por isso, pais, não achem que seus filhos não vão ser influenciados por desenhozinhos bestinhas, filmes que são sorrateiros, colocam coisas ali no meio, falas ali no meio, expressões ali no meio que são reprováveis pelas Sagradas Escrituras. Uma boa prática é, após todo filme, sentar para conversar. Aprendi com um irmão aqui da nossa igreja. Senta para conversar com ele. Conversa sobre o que os seus filhos estão ouvindo. E para isso, pai, homem, tem que se levantar do sofá, tem que sair da frente do futebol, do basquete. Tem que conversar. Tem que ouvir o que a tua esposa, que é muito mais sensível para ouvir, que elas pegam tudo, elas estão ali fazendo qualquer coisa, mas ela está ouvindo lá o que a criança está falando, está escutando.
E ela vai vir falar, só eu ouvi ele falando isso, fazendo essa coisa. É para quê? É para você ouvir e dizer, não, realmente, faz assim, faz desse jeito. Não. É para você cumprir o seu papel de sacerdote do lar e preservar o jardim que Deus te deu. Para que o engodo de Satanás, as mentiras, não vão se instalando dentro do seu lar. Criança não pode assistir de tudo. Tem coisa que tem que barrar mesmo. E, às vezes, para os pais que têm adolescentes em casa, jovens, tem um desafio ainda maior, né? Porque a gente começa lá atrás vendo o mundo bita. Porque o primeiro era só criança. Mas aí depois vai crescendo. Aí o que tinha que estar assistindo o mundo bita também, está assistindo agora Stranger Things. Vamos lá. Vamos ter cuidado. Isso está forjando, isso está moldando. Eu sei que é difícil lidar com essas coisas, mas o principal é tem que pregar dentro da tua casa, sentar, examina, conversa, leva até o que as escrituras dizem sobre determinados assuntos, porque a autoridade que você carrega como pai e mãe para ensiná-lo não é somente porque você é pai e mãe, é porque você recebeu essa doutrina. E no batismo, você se comprometeu diante de Deus, da igreja, que você iria piedosamente cuidar para que os seus filhos aprendam a sã doutrina. Jovens, é óbvio que isso aqui também tem tudo a ver com vocês. Vocês que já têm autonomia no uso do celular. Estão aí, consumindo. É importante que aquilo que você está vendo, que está te influenciando, sejam coisas que você coloque sobre a mesa. Temos grupo pequeno para isso, que são dirigidos por um presbítero, por um pastor. Para quê? É para que a gente possa trazer as nossas experiências cotidianas, aquilo que a gente está ouvindo, vivendo, isso seja posto em exame, avaliação. Para que a gente não seja levado por toda sorte de ventos de doutrina. Coloquem em exame, recém-convertidos. Tomem muito cuidado, para que a semente que foi plantada, ela não seja como aquela que caiu sobre os espinhos. Um coração que vai ser levado pelas motivações do nosso mundo, de tornar esse lugar aqui o lugar perfeito, porque afinal de contas, talvez na sua mente era assim, só estava faltando Cristo. Não, querido irmão. A partir de agora é só Cristo. Cristo em tudo. Cristo no trabalho, Cristo nos estudos, Cristo no teu lar, Cristo no teu celular. Não tenha atenção a isso. E não se envergonhe de perguntar, de pôr em exame. Isso vale para crentes mais velhos também, obviamente. Que às vezes a gente fica assim, não, eu já devia estar sabendo dessas coisas. Não. A gente precisa tirar dúvida, a gente precisa perguntar. E para isso tem escola bíblica dominical, para isso tem culto de oração, para isso tem esses espaços para isso. Para isso tem gabinete pastoral, para chamar o pastor para isso. Mas eu quero chamar você também a atenção a uma segunda orientação. Talvez a verdade da condenação eterna de pessoas que você ama seja uma verdade que nesse sermão tenha pesado para você. E eu quero te encorajar a orar pela conversão das pessoas que você ama, mas que não estão nos caminhos do Senhor. A você se empenhar ainda mais para pregar fielmente sobre condenação. Para que aqueles que rejeitam a Cristo possam ser chamados à submissão e confissão do senhorio de Cristo. É para isso que nós ainda permanecemos nesse mundo, igreja.
Seria uma maravilha que aceitei Jesus, subir para o céu, bênção, não ia precisar pecar mais, ia ver a face de Cristo. Mas ele não deixou, ele não orou pela igreja, ele não orou, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque nós temos uma missão, pregar com fidelidade a palavra de Deus a todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Certamente nós choramos a não conversão de pessoas. E por isso devemos vigiar o nosso próprio coração. Porque aqueles que vivem anos a fio, orando e pregando fielmente, têm que tomar cuidado para que o seu coração não endureça num aparente silêncio de Deus. Porque a palavra dele continua falando. Cuidado para que o seu coração não se rebele contra Deus, caso seja a vontade, a condenação daquelas pessoas que você ama. Porque mais importa, igreja, obedecer a Deus do que aos homens. Em último lugar, nós precisamos aprender a falar mais de Jesus, igreja. E dessa forma nós pregaremos fielmente a palavra de Deus. Para isso, eu e você precisamos conhecer o que a Bíblia fala de Cristo. Depender mais de Cristo. Viver experiências com Cristo. E como que a gente vive as experiências com Cristo? Pedindo visões, anjos, sonhos. Não precisa gastar tempo com a palavra de Deus. E em oração. Senhor, me mostra Cristo nesse texto. Me mostra Cristo, para que eu possa admirar mais a Cristo, para que eu possa amar mais a Cristo. De modo que você possa enxergar todos os seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo, com o próximo, mediados por Cristo, porque eles já estão. Se você está em Cristo Jesus, todos os seus relacionamentos já estão mediados por Cristo Jesus. Por isso você não precisa aturar gente chata sem Cristo Jesus. Não precisa sair murmurando por isso. Ore, porque Cristo já é o mediador dos teus relacionamentos. Dessa forma, fale menos de você mesmo. Cumpra essa disciplina espiritual. Para algumas pessoas isso vai ser muito difícil, porque elas amam falar de si mesmas. Quando falar, fale do que Cristo já fez e tem feito na tua vida. E para isso tu precisa de experiência cotidiana com Cristo, na palavra, na oração, na comunhão com os santos. Ter Cristo trabalhando e transformando a tua vida. Leve as pessoas em seu entorno até Cristo também. Uma das formas é trazer ao culto, sim. Traga pessoas que não conhecem a Cristo ao culto. Elas vão ouvir, com a graça de Deus, a pregação fiel das Sagradas Escrituras. Continue orando para que isso permaneça assim. Mas eu quero lembrar uma coisa que Paul Tripp, ele fala no seu livro, Instrumentos nas Mãos do Redentor. É Paul ou é Ted? É Paul, né? Não acertei. Eu só não coloquei aqui. Você é um instrumento que Deus enviou para a vida das pessoas com quem você se relaciona. Não pode querer que outra pessoa cumpra com aquilo que Deus confiou a você. Esses relacionamentos, essa rede de relacionamentos que você tem, só você tem. Nenhuma rede de relacionamento é igual. Até de casais não é igual. Tem alguém que a sua esposa conhece e se relaciona que você não conhece e não se relaciona. Pelo menos da mesma forma.
E o que você precisa fazer? Leve essas pessoas até a Bíblia. Leve mais as pessoas até a Bíblia. Mas é difícil ler a Bíblia para as pessoas no meu ambiente de trabalho. Memorize as Escrituras. Tenha ela na ponta da língua. Fale mais da Bíblia para as pessoas. Porque ela revela Cristo. E Cristo é o poder de Deus para a salvação. Faça isso com seriedade, com oração. Deus há de te mostrar como dar os próximos passos. Eu quero concluir então, recordando que a morte de Estevão foi provocada por sua fidelidade na pregação da palavra. Ele pregou fielmente, por isso ele morreu. Muitos discípulos foram impactados por ele no seu tempo. Paulo é um deles. Todos seguiram o caminho de Cristo. E nós, a igreja de Cristo hoje, devemos fazer o mesmo, pregando fielmente a sua palavra. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar. Querido Deus, apesar de nós, da nossa deficiência, dos nossos pecados, apesar da nossa mente, Senhor Deus, que tantas vezes está forjada, influenciada pelos pensadores do nosso tempo, que divergem da tua palavra, ainda assim o Senhor, com muita graça e misericórdia, tem nos trazido o teu evangelho. O Senhor tem nos despertado para aquilo que pode servir para o desenvolvimento da nossa salvação. Ó Senhor, clamamos a Ti para que a Tua igreja, Pai, ela se levante, dependente do Senhor. Ela permaneça, Senhor Deus, de joelhos dessa forma, mas que o Senhor a faça operante no ministério da pregação fiel das Sagradas Escrituras. Faz isso conosco, Pai. A começar em nós, molda nossa mente pela Tua palavra. Nos ajuda a examinar os falsos ensinos do nosso tempo. E nos ajuda, Deus, a pregar somente Cristo com a nossa vida, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém.